Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar início a um conteúdo chamado de ângulos na circunferência. Então o primeiro tópico, ele fala mais ou menos assim, na figura A, B, C e D, são pontos da circunferência, com centro O. Beleza. AB representa o diâmetro dessa circunferência. Conhecida as medidas angulares do arco AC e BD, conforme indicado na figura, determine os graus de alfa mais beta mais θ. Então eu quero a soma desses ângulos, certo? Beleza, vamos lá. O que eu preciso lembrar para vocês? Então quando se fala de ângulos na circunferência, a gente precisa lembrar o seguinte. Esse ângulo que eu tenho aqui mais no centro, esse ângulo formado aqui por beta, ele é um ângulo central. Tá? Qual é a definição que eu tenho de ângulo central? Ele tem a mesma medida do arco que ele formou, certo? Então eu posso dizer que beta ele vai ter a mesma medida de AD, do arco AD. Beleza. O ângulo θ, observe, ó, o ângulo θ, professor, ele tem a mesma abertura, tem o mesmo arco do ângulo beta, é o mesmo arco AD, certo? Então coloque aí, ou anote aí no cantinho, o ângulo escrito ele tem a metade do arco ou a metade do ângulo central. Então quer dizer, professor, que se eu chegar a conhecer esse arco AD, o ângulo θ, ele vai ser a metade desse arco, exatamente, ó. Essa é a definição de ângulo escrito. AD, ele é a metade do arco que ele formou, ou ele é a metade do ângulo central, se ele tiver aquela mesma abertura, certo? Aquele mesmo arco. Ok. Esse ângulo alfa azulzinho aqui mais embaixo, ó, ele também é um ângulo inscrito. Então vamos lembrar o seguinte, professor, o que é um ângulo inscrito? É um ângulo formado num ponto que pertence à circunferência, quer dizer, em cima da circunferência, tá? Aquele ponto que foi formado na circunferência. Então alfa também é um ângulo inscrito. Então lembre, ó, o ângulo inscrito ele tem o valor da metade do arco que ele está formando. Então quer dizer que esse ângulo alfa ele vai ter a metade desse arco aqui, ó, CB, certo? Ó? Então ele vai ter a metade de CB, beleza? Então anote aí no cantinho. Pronto, você tendo essas relações, agora você vai colocar em prática. Então vamos colocar em prática. Então se liga aí. Uma outra informação que ele traz, ó, ele diz que AB é um diâmetro, certo? Se é o diâmetro, observe, eu tenho uma circunferência e o diâmetro, ela divide a circunferência em duas semicircunferências. Quer dizer, professor, que uma volta completa na circunferência é 360 graus. Se eu pegar 360 e dividir por 2, eu vou ter a metade. Então a metade da circunferência, ela vale uma semicircunferência, que é 180 graus. Então, o arco BD, ele vale 134, certo? Se eu somar BD com DA, a gente fecha aqui 180 graus. Então, professor, esse arco AD, ele vale quanto? É só você subtrair 180 menos 134. Então, fazendo essa subtração, ó, nós vamos ter aqui, ó, 10 menos 4, que dá 6. 7 menos 3, aqui dá 4. Beleza? Então o arco AD, ele vale, ó, 46 graus. Certo? Se AD vale 46 graus, observe, eu consigo concluir quanto vale a medida do arco θ. Então observe que 46 dividido por 2, isso é o ângulo θ. Então θ, professor, vai valer quantos graus? Então se eu divido aqui, ó, 46 por 2, isso aqui dá 23. Beleza, então a gente descobriu aqui o ângulo θ. E o valor de beta, que é o arco AD, a gente tem ele aqui também, ó, é a medida do arco. Então lembre, ó, o ângulo central tem o mesmo valor do arco que ele formou. Tranquilo. E o alfa, o valor de alfa, observe, a gente precisa descobrir quanto é esse arco CB. Como esse arco AB é uma semicircunferência, e eu conheço essa medida de 82 graus aqui, ó, que é o arco AC, então eu preciso saber quanto está faltando, ó, de C até B para formar 180 graus. Então você faz a mesma ideia aqui, ó, 180
subtraído de 82. Então, quanto vale aí? Então, vai ficar assim. 10 menos 2, aqui dá 8. 7, 17 menos 8, isso aqui vai ser quanto? 9. Então, nós vamos ter 98 graus. Beleza. Então, 98 é o arco CB. Se eu divido CB por 2, isso aqui vale quanto? Então, 98 dividido por 2, isso aqui dá um 4. 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. E aqui dá um 9. 9 vezes 2, 18. Então, nós chegamos à conclusão que esse ângulo alfa vale 49 graus. Pronto, o que a questão estava pedindo era a soma dos três ângulos. Então, vai ficar assim, ó, 46 mais 46 mais 23 mais 49. Então, isso vale quanto? Então, vamos lá. Então, 9 eu vou somar com 6. Então, aqui dá 15. 15 mais 3 dá 18. Sobe 1. Então, 4 e 4 dá 8, mais 2, 10 e mais 1, 11. Então, nós vamos ter que esses três ângulos, eles vão ser equivalentes a quanto? A 118 graus. Então, uma questãozinha envolvendo ângulos na circunferência, bem massa aí, né, para vocês lembrarem a ideia de ângulo inscrito e ângulo central. Pessoal, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força, comente aí a questão, se gostou, estava com nível bom, estava com nível fácil, estava muito simples. Nos próximos 3 vídeos eu vou continuar falando sobre ângulos na circunferência, então assistam aí os próximos vídeos que vocês vão ficar fera nesse tópico de ângulos na circunferência. Valeu galera, tamo junto, até a próxima.